sucessivamente até que alguém lhe desse um herdeiro. Então isso era o levirato. A mulher era desposada pelos irmãos do viúvo, aliás, do marido. O marido falecido. E foi o que aconteceu. Morreu, então a sua mulher passou a ser de quem? Do irmão que vinha abaixo dele. Agora deixa eu deixar bem claro isso. Isso era naquela? Tem mais esse negócio não, tá, pessoal? Marrado em nome de Jesus. Fica esperto aí que tem gente que pega tudo ao pé da letra. Então diz assim: então disse a Onã: possui a mulher do teu irmão, cumpre o levirato, suscita descendência ao teu irmão. Sabia, porém, Onã que o filho não seria tido por seu, e todas as vezes que possuía a mulher do seu irmão, deixava o sêmen cair na terra para não dar descendência ao seu irmão. Isso, porém, que fazia era mal perante o Senhor, pelo que também a este fez morrer. Então disse Judá a Tamar: permanece viúva em casa de teu pai, até que Selá meu filho venha a ser homem. Pois disse: para que não morra também este como seus irmãos. Assim Tamar foi-se, passando a residir em casa de seu pai. No correr do tempo, morreu a filha de sua, mulher de Judá. E consolado, Judá subiu aos tosquiadores de suas ovelhas em Tímina. Ele e seu amigo Ira, o adulamita, e o comunicaram a Tamar: eis que o teu sogro sobe a Tímina para tosquiar as ovelhas. Então ela despiu as vestes da sua viuvez e, cobrindo-se com um véu, se disfarçou e assentou à entrada de Enaim, no caminho de Tímina, pois via que Selá já era homem e ela não lhe fora dada por mulher. Olha que coisa profunda. Vendo ajudar, então se dirigiu a ela no caminho e lhe disse: vem, deixa-me possuir-te, porque não sabia que era sua nora. Ela respondeu: que me darás para coabitares comigo? Deixa eu fazer vocês entenderem aqui, vamos por etapa para ficar bem entendido. Mas bispo, se ele a viu como uma prostituta, como é que, sendo um homem de Deus, ele foi deitar com ela? Naquela época, quando um homem desposava mulher estéril, era permitido a ele ter relação com a concubina dela para ter filho. Deus permitia. Por isso que você vai ver o mesmo homem tendo filho com 4, 5 mulheres. Era permitido. Quando o homem atingia a viuvez e era consolado da morte da sua mulher, Deus era mais benevolente com os homens daquela época do que hoje. Porque no passado não tinha o Espírito Santo. Hoje existe o Espírito Santo à disposição daqueles que o querem, exatamente para terem como resistir às tentações. Então, como a grande fraqueza do homem geralmente era nessa área, para que o homem não carregasse o peso do pecado, porque só é pecado aquilo que está escrito que não pode ser feito. Então, para que o homem não tivesse que carregar esse peso, Deus lhe liberava em algumas relações, como era o caso de um viúvo. Para que ele pudesse se suprir na carne, Deus não considerava pecado a relação dele com uma mulher, mesmo que ela fosse uma meretriz. Eu não sei se está dando para entender até aqui. Sim ou não? Tá? Mesmo que ela fosse uma meretriz, você vê aqui que ele realmente pensou que ela fosse uma meretriz e foi coabitar com ela. Mas vai que esta mulher já era a mulher de quem? Do seu filho. Era a própria nora dele, que eu posso dizer para você sem medo de errar, que manifestada com uma pombagira, a pombagira é antiga, ela não é nova não, ela já trabalha tem um bom tempo, amém? Manifestada com uma pombagira de forma astuta, ela se disfarçou, e você vai acompanhar, tá, dentro da leitura, que ela fez isso usada pelo diabo exatamente para derrubar o homem de Deus. Não foi porque ela tivesse carente de sexo, não. Ela foi enviada pelo diabo exatamente para tirar do homem de Deus coisas preciosíssimas, que durante a pregação eu vou traduzir uma a uma para você. Vai prestando atenção, tá? Por favor. Graças a Deus. Se está com sono, dá um tapa na testa que desperta. Amém? Aí, presta atenção. Que me darás para coabitares comigo? Final do versículo 16. Ele respondeu: enviar-te-ei um cabrito do rebanho. Perguntou ela: dar-me-ás penhor até que o mandes? Então ela pediu um penhor. É como hoje vocês vêm aqui em Ribeirão Preto. Eu posso confessar uma coisinha chata que tem aqui em Ribeirão Preto? O sistema imobiliário é uma guerra, né? Tudo que você vai alugar aqui, por mais baratinho que seja, eles querem uma calção, e uma calção cara. É mentira ou verdade? Eu digo isso porque eu sofro na hora de alugar imóveis para a igreja. Então ela pediu isso, ela pediu um penhor, que seria uma calção. Deu para entender sim ou não? Ela: que me darás
como penhor? Não, o que penhor me darás até que o mandes? Respondeu ele: que penhor te darei? Ela disse: o teu selo, o teu cordão e o cajado que seguras. Guarda bem essas três coisas que ela pediu como penhor, que eu já vou lhe traduzir daqui a pouquinho do que se trata. O cajado, o selo e o cordão. Olha, isso aqui é muito forte. Eu vou te traduzir todas essas coisas daqui a pouquinho. Ele, pois, lhes deu e a possuiu. E ela concebeu dele. Levantou-se ela e se foi, tirou de sobre si o véu e tornou as vestes da sua viuvez. Enviou Judá o cabrito por mão do adulamita, seu amigo, para reaver o penhor da mão da mulher. Porém não a encontrou. Então, só para você entender, ele não estava com os cabritos aí na hora para pagar ela pela relação. E ela disse: eu quero um penhor de que você realmente vai me pagar. Ele: que eu posso te dar? Ela falou: me dá o teu selo, me dá o teu cordão e o cajado que seguras. Então ele deu o cordão, o selo, o cajado, fez sexo com ela, foi embora. Depois, pelas mãos do amigo, ele mandou o cabrito para pagar por aquela noite. Vai prestando atenção. Aí diz assim: para reaver o penhor da mão da mulher, versículo 20, porém não a encontrou. Então perguntou aos homens daquele lugar: onde está a prostituta cultual que se achava junto ao caminho de Enaim? Responderam: aqui não esteve meretriz nenhuma. Tendo voltado a Judá, disse: não a encontrei. E também os homens do lugar me disseram: aqui não esteve prostituta cultual nenhuma. Respondeu Judá: que ela o guarde para si, para que não nos tornemos em opróbrio. Mandei-lhe com efeito cabrito, todavia não a achaste. Passados quase 3 meses, foi dito a Judá: Tamar, tua nora, adulterou, pois está grávida. Então disse Judá: tirai-a para fora para que seja queimada. Olha só, hein? Como é que o diabo sabe trabalhar. Em tirando-a, mandou ela dizer ao seu sogro: do homem de quem são estas coisas eu concebi. E disse mais: reconhece de quem é esse selo, o cordão e o cajado? Olha que diabo desgraçado. Porque quando a mulher era pega em caso de flagrante adultério, ela tinha que ser trazida à praça pública para ser queimada. Então correram para avisar ele: olha, a tua nora, a mulher do teu filho, adulterou, porque ela não tem deitado com ele e ela apareceu grávida. Aí ele disse, não pensou 2 vezes: tirai-a para fora para ser queimada. Ao que instantaneamente ela respondeu: do homem de quem concebi, o homem de quem concebi é o dono de todas estas coisas. E você sabe, o diabo é acusador. O mesmo capeta que sugere o pecado, o mesmo diabo que enche a pessoa de força para pecar, é aquele que depois acusa e martiriza a consciência da pessoa, até conseguir fazer com ela o que fez com Judas: torturá-lo de tal maneira na consciência que, se considerando o caso perdido e achando que jamais haveria perdão para ele, ele coloca uma corda no pescoço e se mata, e perde a salvação, porque os suicidas não verão a Deus. Por isso você tem que estar atento, muito atento às armadilhas do diabo, a ponto de vigiar e não jogar as coisas mais preciosas que Deus lhe deu, e eu vou dizer daqui a pouquinho quais são. Posso usar a expressão que eu quero usar? No meio das pernas de uma mulher endemoniada ou de um homem cheio de capeta, que entra na vida de uma pessoa de Deus só para lhe tirar seus tesouros espirituais. Por isso que a Bíblia diz que o homem que cai com a mulher adúltera está fora de si. Ele está fora de si, ele está como que sob um encanto. Diz assim, vamos lá. Reconheceu-os Judá e disse: mais justa é ela do que eu, porquanto não dei a selar meu filho e nunca mais a possuiu. E aconteceu que, estando ela para dar à luz, havia gêmeos no seu ventre. Ao nascerem, um pôs a mão para fora, e a parteira, tomando-a, lhe atou um fio encarnado e disse: esse saiu primeiro. Mas recolhendo ele a mão, saiu outro, e ela disse: como rompeste saída? E lhe chamaram Pérez. Depois lhe saiu o irmão em cuja mão estava o fio encarnado, e lhe chamaram Zera. Posso traduzir isso para vocês agora? Posso? Vamos lá. Primeira coisa que ela pediu a ele, qual foi? O selo. Muito bem. O que é o selo? O que é o selo? A unção do Espírito Santo. Quando uma pessoa está sendo batizada com o Espírito Santo, qual é a expressão que a gente usa? Fulano acabou de ser selado com o Espírito Santo. E o diabo sabe que quando consegue tirar
ou apagar o Espírito Santo dentro de alguém, por meio daquela pessoa, não vai se ganhar mais nenhuma alma para Deus, porque ela não vai ter mais condição de fazer a obra de Deus. Porque o que é fazer a obra de Deus? O que é fazer a obra de Deus? O que é, pessoal? Desfazer as obras. A obra de Deus é desfazer as obras do diabo. Mas como desfazer a obra do diabo sem autoridade para tal? Porque a única coisa no homem capaz de lhe dar a autoridade para fazer a obra de Deus com sucesso, a ponto de arrancar o diabo da vida das pessoas, sem o risco dele entrar na vida dela, porque você sabe que isso acontece. Por isso que eu falo para vocês, vocês têm que esperar a hora certa de cada coisa. Não entra nessa de ficar por aí metendo a mão na cabeça de ninguém sem ser batizado com o Espírito Santo, sem ter autorização da direção da igreja para fazer. Mas tem gente desobediente, por isso que volta e meia você vê alguém ficando maluco no nosso meio. Excessivamente fanático, pirado mesmo. Por quê? Sem a unção do Espírito Santo, a pessoa vai lá, meter a mão na cabeça do endemoniado e manda o capeta embora. Mas bicho, se ele não fosse batizado com o Espírito Santo, não saía. Não, sai sim. Porque o diabo não precisa que uma pessoa seja batizada com o Espírito Santo para sair de um corpo, de uma vida assim. Só consegue arrancar o diabo da vida de alguém quem é batizado com o Espírito Santo. Mas do corpo qualquer um consegue, desde que use o nome de Jesus. Então, até pelo fato de ter respeito pelo nome de Jesus, o diabo sai de um corpo, mas não sai da vida daquela outra pessoa e ainda entra na vida de quem o expulsou. Porque meter a mão num corpo tomado pelo diabo sem o Espírito Santo é catucar o capeta com vara curta. E se a pessoa soubesse a besteira que ela está fazendo quando faz isso. Por isso que lá na Bíblia você vê os filhos de Cefas, né? Tentando mandar o demônio embora de um rapaz. O demônio mete o pau nos 7, rasga a roupa deles e diz assim: Jesus Cristo e Paulo eu conheço, mas vós, quem sois? Em outras palavras, o que vocês estão pensando que são para colocar a mão em mim e tentar me mandar embora? Para uma pessoa me mandar embora, ela tem que ter autoridade sobre mim. E no corpo em que não há o Espírito Santo, é isso que o diabo quer dizer: eu não reconheço a autoridade. Amém? Eu não sei se está dando para entender. Está? Quem está entendendo? Levanta a mão. Por isso que Jesus disse para os discípulos: não saiam de Jerusalém até que venha sobre vós o Espírito Santo. E disse: porque no dia em que dele recebereis, recebereis poder. Então olha como é que o diabo é sujo, né? A primeira coisa que a prostituta pediu como penhor: o teu selo. Esse é o recado do Espírito Santo para você. É Deus te dizendo que o diabo está doido para tirar de você todos os grandes tesouros espirituais que você conquistou com luta. E o primeiro deles é a unção do Espírito Santo. Ele quer que o Espírito Santo seja apagado dentro de você. Porque quando o Espírito Santo se apaga dentro de você, você não tem condição de ajudar mais ninguém e volta a ser uma presa fácil para ele. Porque se resistir às tentações com o Espírito Santo já não é fácil, imagina que facilidade o diabo não tem para derrubar alguém que não tem o Espírito Santo. Por que os apóstolos fizeram o que fizeram? Por que Judas traiu Jesus depois de tanto tempo com ele? Por que Pedro negou? Por que Tomé duvidou? Porque passaram todo o tempo que passaram com Jesus, mas até ali ainda não haviam sido batizados com o Espírito Santo. Então a primeira meta do diabo é essa: tirar o quê? A sua unção do Espírito Santo. Depois disso ele parte para o quê? Para o quê? Parte para o cordão. O que é o cordão? O que é o cordão? Aquilo que te une a Deus, aquilo que te liga a Deus. A salvação que você conquistou quando se arrependeu de todos os seus. E é natural. Porque, por exemplo, vem cá, o pastor Lenilson. Pastor Dark, envolve ele aqui. Então, está aqui o pastor Lenilson. O diabo não conseguiu tirar do Lenilson o selo. O que é o selo? Batismo com? Então, o diabo vai investir contra ele. Vão vir as tentações, né? Então vem um demônio e fala para ele: trai a sua esposa. Aí vem outro: rouba a oferta da igreja. Aí vem outro: cai no homossexualismo. Mas o Espírito Santo está onde? Ele está selado, tá ou não está? Então mesmo que a carne dele treme,
Mas em função do Espírito Santo ele vai resistir. E quando você resiste ao diabo, ele faz o quê? Mas se o diabo conseguir tirar o quê? O selo, essa resistência não já vai mais a com, e você vai ser facilmente tragado pelos demônios. Leva. Pronto. Por isso que às vezes você não entende, você fica impressionada, fica no filme. Quando você descobre que uma determinada pessoa, que parecia ser tão ungida, tão forte, você até fica, meu Deus, mas como é que pode? Até semana passada, eu vi fulano na igreja cheio de fé, cheio de garra, cheio de fibra, cheio de disposição. Caramba, me disseram que fulano agora, com uma semana que está fora da igreja, está na prostituição. Por exemplo, eu vi um garotinho do grupo jovem aí, no meio de vocês. Uma semana depois eu estou indo para casa, eu, pastor Valdir, né? Dali o pastor Valdir que não me deixa mentir. A dona Vanessa, estou eu e o Valdir, ele na Amador Bueno, indo para casa, na época era Álvares Cabral ainda, na Álvares Cabral. Saímos da Álvares Cabral, de repente eu encontro esse rapaz. Sabe como? Batom na boca, um vestido fusô preto, escarpão, vestido de mulher, já travestido, fazendo ponto no centro da cidade, mas coisa de 10, 12, 15 dias depois que ele saiu da igreja. Entrou um demônio de homossexualismo nele, o rapaz virou um travesti. Pô, me pergunta, pastor Valdir, só faltei bater nele. As prostitutas e os gays ficaram com tanto medo de mim que correu todo mundo. Ah, eu fiquei nervoso, igreja. Eu parei e gritei, vem cá, rapaz, seu sem vergonha. Como é que você tem coragem de fazer isso com Jesus? Tinha que ser burro, rapaz, você está enganado, porque até para gay você é um gay feio pra caramba, você vai morrer duro. Falei, não falei, pastor Valdir? Falei, você vai morrer pobre, porque você é um gay feio. Você tem que ser inteligente, rapaz. A pessoa de Deus não serve para algumas coisas não. Até para gay você não presta, porque tu é muito feio, rapaz. Toma vergonha nessa cara e volta para a igreja, rapaz. Ah, eu não aguentei, igreja, fiquei nervoso. E o pior de tudo é que nem, sabe, tá amarrado, mas nem depilado, barbeado tava. De vestido, aquelas pernas cabeludas, escarpão. Ah, eu saí do espírito. Vocês me perdoem, igreja. O meu sangue, como vocês dizem aqui em Ribeirão, ferveu. Ah, eu não aguentei. Tá amarrado em nome de Jesus. Amém? Eu saí do espírito, não consegui aceitar aquele negócio. Como é que pode, rapaz? O pessoal tá aqui no nosso meio, pisando no capeta, fogo do diabo. 2 semanas depois você encontra a criatura de escarpão, fusô preto, batom. Ah, eu falei, rapaz, olha, não sei onde eu tô, que eu não te dou uma surra. Você merece uma surra, rapaz. Aí começou a chorar, né, Valdir? Não adianta chorar não, rapaz. Você tem que tomar vergonha e se converter. Aí tinha uma prostituta assim perto, quando ela viu que o negócio ficou feio, que ela viu que eu fiquei bravo. Amém, pessoal? Não dá pra aceitar? Dá pra aceitar? Aí o que o diabo faz? Te esfriou, porque é isso que eu quero fazer você entender. O selo não se perde com o pecado não, tá? O selo se perde com o esfriamento. Parou de orar, parou de jejuar, parou de ler a Bíblia, se acomodou, achou que tudo que Jesus já tinha para fazer, já fez. Então você vai apagando a luz desse Espírito. Ora, sem o Espírito Santo você não consegue resistir às e não resistir nas tentações, o que você faz? Você caiu em pecado, perdeu o quê? O cordão, perdeu a salvação. Porque é isso que eu quero fazer os senhores entenderem. A salvação não é um estado. Ninguém aqui tem condição de dizer, nem eu tenho condição de dizer que sou salvo. É como a nossa função espiritual. Você é pastor, pastor Pereira? Você é pastor, Darby? Você é pastor, Marcelo? Você é pastor, André? Então você viu que nenhum deles diz que é? Eles não são pastores. Não são, bispo? Estão pastores. E estarão enquanto tiverem de pé. Porque se cair, meu amigo, tem dó nem piedade não, a gente manda embora e manda mesmo. Amém? Roubou a oferta da igreja, traiu a esposa, a gente manda embora. Eu costumo falar isso com eles, eles morrem de rir. Eu falo, malandro, vacilou, vai cantar para subir. Quem é da macumba conhece a expressão que eu estou usando, né? Toda vez que está terminando uma sessão no terreiro, o que o Pai de Santos fala? Mês enfim, vão cantar para subir. Aí canta e os demônios fazem o quê? Então, na obra de Deus é assim, pecou, vai cantar para descer, porque vai para o inferno. Meu amigo, pecou, vai para onde?
Então é isso que eu quero fazer vocês entenderem. A salvação não é um estado, ela é uma com. Ninguém fala, ninguém é salvo. Está, enquanto estiver de pé, na presença do Pai. Deu para compreender? Então a primeira coisa que se perde, o que é? O selo. Perdido o selo, não se resiste às tentações. Não se resistindo às tentações, cai-se em pecado. Caiu em pecado é instantâneo. Se perde o quê? Porque você sabe que Deus não é Deus de passado, é Deus de presente. Para Ele pouco importa o que você foi, importa o que você é. Por exemplo, está ali o pastor Pereira, 17 anos de pastor. E se está como pastor até hoje é porque está sendo fiel, correto? Correto? Se de repente o pastor Pereira perde juízo, eu tenho certeza que isso não vai acontecer, em nome de Jesus. Mas se ele perde juízo e trai a dona Meire, por exemplo, ele adulterar contra a dona Meire depois de todo o esclarecimento que ele tem e aprendizado que ele recebeu nesses anos, é instantâneo. Ele perde a salvação dele, ele sabe disso. Para retomá-la vai ter que se humilhar mesmo diante de Deus, mas se humilhar mesmo e se arrepender de verdade. Como? Tomando a decisão de nunca mais cometer aquilo e aí realmente resistindo até a morte, porque de outra maneira está perdida a salvação. Mas bispo, o homem andou bem com Deus 17 anos. Será que meros 10, 15 minutos de desvario, de loucura, de encanto, já era? A Bíblia diz que homem tem maior valor para Deus: o que andou com ele na sua última instância ele abandonou, ou que esteve afastado dele o tempo inteiro, mas na sua última oportunidade o abraçou. Por isso que eu falo que esse negócio de querer fazer a obra de Deus é um negócio muito delicado. Tem que ter sede de alma? Tem. Tem que ter apetite de alma? Tem. Mas se você não tem a condição de segurar nem a sua própria vida, como é que você quer ganhar o mundo? É melhor ser um membro salvo do que um obreiro caído. Amém? É melhor ser um membro salvo do que um pastor ou um bispo caído. E você sabia que a minha função é delicadíssima? Eu corro o risco de formar um exército para Deus e perder a minha salvação. O senhor corre esse risco, bispo Moraci? Corro. Por exemplo, eu estou no altar já faz 12 anos. Quantos filhos na fé eu não fiz para Jesus? E de repente os meus filhos serão tementes, vão permanecer com Jesus até o fim, e de repente eu perco o juízo, caio em pecado, foi embora a minha salvação. Eu levei 555 milhões de pessoas aos céus e eu mesmo fui para o inferno. Por isso que você tem que estar na atividade. Porque o diabo é assim, ó. É como essa mulher prostituta da Bíblia aqui, ó. Ele não aparece para ninguém do jeito que é. Ele não vem com visível aparência. Você vê, ela não mostrou a cara, mostrou? Ela se disfarçou. O diabo tem alto poder de sedução. Só não cai aqueles que na primeira investida dele já faz o quê? Já amarra e não paga para ver. Sabe por que muitas vezes você não consegue ficar de pé? Sabe por que dentro de vocês tem muitos caídos? Porque vocês pagam para ver. Vocês não aprenderam a diferenciar segurança de autossuficiência, sabe? Aí faz a besteira que um obreiro lá no Rio de Janeiro fez, né? Chegou pro outro e disse assim: não, cara, cabeça fraca. Eu tô tão bem com Jesus, tô tão bem, mas tão bem. Eu tô tão ungido, eu tô tão consagrado, que se você quiser pode colocar uma mulher nua na minha frente que não acontece nada. Pode colocar. E ele falou isso para um obreiro de 68 anos. Aí o seu Aloysio, que não é bobo nem nada, inclusive é uma das pessoas com quem eu mais aprendi na igreja até hoje, um obreiro. Mas foi a pessoa com quem eu mais aprendi. Sabe o que ele falou para ele? Então deve ter alguma coisa muito séria acontecendo comigo. Aí ele, por quê? Porque eu estou com 68 anos, quase 70, e para que eu possa realmente ficar de pé na presença de Deus, porque eu amo a minha salvação, eu jamais gostaria que uma mulher ficasse nua na minha frente. Aí ele falou: por que, seu Aloysio? Porque eu não sei se eu ia aguentar só ver. Eu acho que eu ia agarrar. Ele: que isso, seu Aloysio? Está amarrado. O senhor, homem de idade, 70 anos, ele falou que é assim, homem de Deus, mas não sou gay. E se eu não vigiar, minha carne se manifesta. Então, para ela não se manifestar, eu prefiro que todas as mulheres que chegarem perto de mim cheguem vestidas. Porque eu não sei o que eu faria se uma ficasse nua. Amém? Aí você vai dizer assim: mas bispo, esse vovô estava na carne. Não estava não, ele é um homem inteligente.
Porque ele sabe que tem dois homens funcionando nele, um interior e o exterior. E o exterior se manifesta à medida em que se apresenta a ele aquilo que o alimenta. Carne pende para carne. E esse é o problema, vocês me perdoem. Alguns de vocês se arriscam demais. Por isso que parece que... Me perdoe, tá? Eu vou ser muito sincero. Posso? Posso? Por isso que às vezes parece que alguns de vocês andam com uma casca de banana debaixo do sapato. Espiritualmente falando. Não consegue ficar de pé. Não é. Volta e meia está caindo. Ainda vem com essa conversa fiada. Mas bispo, o cair não é do homem e o levantar é de Deus? Tudo bem. O cair é do homem e o levantar é de Deus. Mas vocês vão cair até quando? Amém? Vai cair até quando? Porque tem gente que cai todo dia. Toda hora. Mas sabe o que é? Não se desvia do mal, paga para ver. É. No ambiente de trabalho, ao invés de policiar, fica tendo conversa íntimas com homens, quando na realidade tem conversa que uma mulher não deve falar nem com outra mulher, só com Jesus. E a ocasião faz o ladrão, né? Mulher está com um problema no casamento, o amigo de trabalho também está. Aí um começa a conversar com o outro, começa a conversar com o outro. Em bem pouco tempo o diabo faz uns dois entenderem que tudo que o marido não tem para dar em casa, ele tem para dar a ela, o que a mulher dele não tem para dar, resultado. Os dois um dia começaram a conversar para tentar resolver o problema. E seduzidos pelo diabo foram resolver o problema em pecado, se juntando um ao outro. E o que mais acontece por aí no Brasil então? A maioria dos adultérios acontece em ambiente de trabalho. Não, fulano é meu amigo. Você pode me chamar de radical extremista e dizer assim, esse bispo é um horror. Nunca mais assisto a reunião dele, me perdoe, tá? Mas eu vou ser muito honesto. Eu não acredito em amizade entre homem e mulher. Pelo menos sem segundas intenções, eu não acredito não. Você me perdoe. Bispo Guaraci, quantas amigas mulheres o senhor tem? Nenhuma. Mas as esposas dos pastores são esposas deles. Os meus amigos são eles. Elas são amigas da minha mulher. Amém? É, bispo, quem é o amigo? Meu amigo são eles. E elas são esposas dos meus amigos. Amém? Mas os meus amigos quem é que são? São eles. Quem é meu amigo? Você ou a Selma? Eu amo a Selma, eu gosto da Selma porque ela é mulher do meu amigo. Mas meu amigo é ele. O meu amigo é o pastor Pereira. E a dona Meire, esposa dele? Eu amo a Meire. Amo ela, amo as filhas. Mas ela é mulher do meu amigo. Meu amigo é ele. Não adianta, pessoal. A cabeça de uma mulher é completamente diferente da do homem. E ainda mais uma mulher de qualidade, ela não consegue conversar com um sujeito homem por mais de 15 minutos. A conversa é sempre a mesma. O gol do Romário, o Botafogo que se classificou. Não é? Até pela diferença de concepção entre um homem e uma mulher. Geralmente um homem não suporta conversar com uma mulher muito tempo, a não ser que realmente esteja interessado nela. É que nem mulher. Você para numa rodinha de mulher, qual é o assunto? A reunião de paz que vai ter no colégio do filho, o perfume novo do Jean Paul Gaultier, a receita de filé de peixe de escabeche da Ana Maria Braga. Não é? Não, eu não estou mentindo não, eu só estou falando a verdade. O sapato novo da Maria Bonita, o vestido novo da Rabo de Saia. Não, estou dizendo que está errado não. Ora, é dom de Deus que a pessoa tenha o melhor. Sim ou não? Mas estou falando a diferença de concepção. Eu posso ser honesto com você? Eu não acredito em amizade entre homem e mulher. Eu não acredito. Eu não acredito não. Conversa fiada essa. Fulano é meu amigo. A única mulher que pode ser amiga do homem é a mulher dele. E isso aqui é triste. Às vezes a mulher dele não é amiga dele. Porque ele trata a mulher dele como um cachorro. Mas diz que no trabalho tem alguém que é amiga dele. Não é minha confidente, ela é minha amiga. Minha amiga. É nessa que o diabo deita e rola. É minha amiga. Sua amiga é sua esposa, rapaz. Amém? Você é casado? Quem é casado aí? Sua amiga é sua esposa. Sua esposa é sua amiga. Amém? Qual é a mulher aí que é casada? Qual é a mulher que é casada? Seu amigo é seu marido. Ele sim é seu amigo, seu marido. O único amigo de outro sexo que uma pessoa deve ter é a mulher dele ou o esposo dela. Conversa fiada essa, falando meu amigo. Com a esposa não conversa. É chegar em casa do trabalho, tomar banho, muda de roupa, janta. Muitas vezes não tem relação com a esposa, usa a esposa, não troca uma palavra dentro da relação, parece a relação de dois trogloditas, não fala nada, essa é a expressão correta, não tem amizade com a esposa, mas está assim, ó, com a pessoa no trabalho. Tem coisa que a pessoa no trabalho sabe que a mulher dele não sabe.
É mentira ou é verdade? Você acha isso certo? Você acha isso certo? Isso não está certo, não. E é por isso que cai. Porque fica pagando para ver, não, eu estou bem com Deus, não vai me acontecer? Não vai me acontecer nada, eu estou forte. Aí é nisso que não consegue discernir a diferença entre segurança e autossuficiência. A grande qualidade de Jó era essa, quando Deus disse para o diabo: o homem de Deus, a mulher de Deus, quando sente o veneno do diabo, o que ele faz? O que ele faz? É verdade, posso ser honesto com você? Posso? Por isso que eu não gosto de atender a mesma pessoa mais de 3 vezes num período de 1 mês. Não entendi, bicho? Eu fico preocupado. Estou sendo honesto com você. A exceção daquelas vovozinhas que tem de 75 para cima. Ah, meu amigo. Mulher nova, contemporânea minha, que eu atendi uma vez. Não tem 1 semana que ela falou comigo, ela quer falar de novo. Não tem 2 semanas que ela falou comigo, ela quer falar de novo. No período de 1 mês já é a 4ª, 5ª vez que ela quer atendimento. Ah, com muito jeitinho, com muita sabedoria, para não criar um constrangimento, mas eu vou fazendo assim. E se eu sentir veneno, sabe o que eu faço? Olha, senhora, o que a senhora quer comigo hoje é uma coisa tão pessoal, tão íntima, que não fica bem o homem falar com a mulher. Presta assim, vou te apresentar uma pessoa bacana pra caramba, quer ver? Conhece? Quem é? Thaís Helena, minha mulher. Thaís, essa dona está precisando da orientação de uma mulher. Tá amarrado. Ah, meu amigo, o Espírito Santo não te deu massa cinzenta e sabedoria para ficar de enfeite, não. Você tem que ficar esperto. O diabo vem assim, ó. Ele entra no sapatinho. E ele não mostra a cara, não. Você fala, ela não mostrou a cara, não. Ela veio disfarçada. A desgraçada da pombagira que estava em Tamar veio maquiada. Eu sou cauteloso pra caramba. Ah, eu sei de onde eu vim, eu não quero voltar pra lá, não. Acredito que você também não queira, não. Quer voltar de onde veio? Você quer voltar à lama? Porque a gente veio de onde? Da lama. Nós estávamos no fundo e só Deus e nós sabemos como foi difícil sair dele. Pra gente perder isso. Posso ser honesto com você? Melhor a morte. Melhor a morte. Bispo Guaraci, eu estou ansiosa aqui. Eu estou numa ansiedade santa. O senhor falou do selo, falou do cordão, meu Deus do céu. E o cajado? O senhor não parou de falar, eu quero saber o que significa o cajado. É simples, a coisa tem uma ordem, não tem? Muito bem, o selo é o batismo com o Espírito Santo. Vem, Dark. Perdeu o selo, vira uma presa fácil para o diabo. Não resiste às tentações, cai em pecado. Caindo em pecado, perde o quê? A salvação. Perdendo a salvação, naturalmente, já não consegue mais usar o quê? O cajado. Porque para poder usar o cajado tem que estar forte. E o pecado enfraquece, o cajado é a fé. Pode observar, toda pessoa que está em pecado não consegue usar a fé. Ela já não tem coragem de entrar nas campanhas, porque ela sabe que está mal com Deus, a consciência pesa. Ela já não consegue mais orar, ela não consegue usar as doutrinas e os alicerces da fé. Por quê? A fé está enfraquecida. O diabo conseguiu dominar o cajado dela. Quando? Quando tirou o selo e o cordão. Porque o que fortalece a nossa fé? O Espírito Santo, que não deixa ela esmorecer, e é favorecido pela certeza da salvação. Porque quem tem certeza da salvação não tem medo de... Usa a sua fé com determinação, porque a coisa mais difícil que tem é alcançar a salvação. Então quando se alcança a salvação, naturalmente se crê que vai alcançar qualquer coisa, porque a mais difícil já se conseguiu. O cajado é a fé. E aí eu te digo, sem usar a sua fé, você vai ser um crente fracassado que vai envergonhar Jesus aonde for. Porque o justo vive. Sem fé é impossível. Se você está sem fé, como agradar a Deus a ponto dele se manifestar? Olha, é muito forte isso. E é uma pregação que não dava para fazer outro dia, porque a gente não ia ter o tempo que a gente está tendo hoje. Por isso que faz 1 ano que eu estou segurando essa pregação. Quem está comigo desde Álvares Cabral deve lembrar que há muito tempo eu prometi pregar um dia sobre o cajado, o selo e o cordão. Quem lembra o dia que eu falei que ia pregar isso pela primeira vez? Já faz 1 ano, né? Deus sabia a hora certa.
E a hora foi essa. O momento foi esse. Amém? Muito cuidado. A Bíblia diz que o diabo anda à caça de alma preciosa. E existem 3 coisas sagradíssimas que ele quer tirar de você. Porque ele sabe que quando tirar de você, você morreu. O selo, o cordão e o cajado. Isso é uma palavra que você não deve esquecer nunca mais. Inclusive, se tiver caneta e papel, era até bom anotar. O diabo quer o meu selo, o diabo quer o meu cordão e o diabo quer o meu cajado. Ele quer isso mesmo, ele quer o teu selo, ele quer o teu cordão, ele quer o teu cajado. E posso falar? Ele não desistiu ainda não, tá? Porque o diabo é espírito, o espírito não morre. Enquanto você estiver viva, se prepare para ter que lutar pela permanência e pela preservação disso a cada dia. Porque ele não vai desistir e não vai parar de investir. E saiba você, que ele geralmente não se manifesta de cara limpa. Ele se utiliza de disfarces. Por isso que eu tenho falado para você, muito cuidado com qualquer pessoa, mas principalmente cuidado com quem está dentro da igreja. Posso dizer por quê? Vou descer aí. Posso dizer por quê? Posso? Posso falar por quê? Porque geralmente dentro da igreja você é irresponsável. Estou falando irresponsável em termos assim de crítica, não. Estou falando você fica meio irresponsável em função dessa pureza que nasce em você quando na sua conversão. Então geralmente quando você olha de cima, assim, na igreja todos parecem luz. E geralmente você não se vacina. Porque você acha que dentro do ambiente da igreja não vai encontrar aquilo que só se encontra onde? Lá fora. Geralmente, incrédulo, você já amarra logo. Sim, não. Ah, você já se policia. Falei, está amarrada. Isso é armadilha do diabo. Mas com pessoas que estão dentro da igreja, você sempre procura dar um crédito por achar que todo mundo que está ali é luz. Não entra nessa não, hein? Porque olha, da mesma maneira que nem todo mundo que entra em campo sabe jogar bola, nem todo mundo que está aqui dentro está no mesmo espírito, não. Não está não. Muito cuidado. Muito cuidado. Principalmente com os que estão dessa porta para dentro do que os que estão da porta para fora. Porque da porta para fora já mostra a cara logo, já mostra para que veio, é endemoniado mesmo. Deixa bem claro que quer te levar, te arrastar. Posso dizer uma coisa para você? Sabe onde é que o diabo vai te atacar? Posso falar? Não é lá fora não. Porque geralmente lá fora você está mais esperta. Ele vai tentar te pegar aqui, ó. Muito cuidado com quem você faz amizade na igreja. Muito cuidado com quem você permite entrar na intimidade. Muito cuidado com a pessoa, você que é solteiro, com a pessoa pela qual você está orando, que você vislumbra a possibilidade de um dia ser o teu futuro marido, a tua futura esposa. Ah, muito cuidado. Você viu ela orando na reunião, chorando, parecendo estar falando em línguas? Isso é muito pouco para você condicioná-la a um futuro marido ou futura esposa de mulher de Deus. Foi o que eu falei para minhas obreiras no dia. Eu não estou enchendo a bola de vocês não, tá? Falei para elas. Né? Que vocês são alguma coisa humanamente falando, não. Mas pelo espírito que vocês têm, hoje vocês são mulheres especiais. O espírito que vocês têm, o Deus que vocês têm, torna vocês mulheres muito especiais. E o homem que tem que estar do teu lado, ele tem que ser tão especial quanto você é. E essa especialidade se chama encontro com Deus. Então, minhas filhas, não se iludam não. Muito cuidado. Esse negócio de chorar na reunião do Espírito Santo, às vezes você pensa que a pessoa está chorando na presença de Deus, está nada, ela é depressiva. Eu não me engano não. Aí você está passando assim no meio das pessoas, aí você vê a pessoa chorando, você fala, que coisa linda lá, cheia do Espírito Santo, olha que envolvimento. Quando é Espírito Santo nada, está chorando porque é deprimida. Porque eu vou ser sincero com você, eu não choro não, pessoal. É muito difícil chorar, até buscando o Espírito Santo. Às vezes eu me emociono muito, não dá para aguentar, não dá para segurar. Mas não é todo dia não, geralmente eu rio mais do que choro. Para mim, pessoa que chora sem parar é depressiva. Tá bom? E às vezes você se engana. Você passa pela pessoa assim, tá... aí você fala lá, tomada do Espírito Santo. Que nada, tomada de depressão. E às vezes ali a bolsa dela está cheia de calmante. Está cheia de pílula, e você se engana, pensa que é Espírito Santo. É nada, é depressão. Está chorando pela grandeza da angústia que está na alma dela. Tem nada de Espírito Santo ali. Amém? Mas tem gente que se ilude, né? Às vezes a mocinha passa assim, né? A obreira, né?
Ainda mais se o rapaz for bonitinho, né? Que já é difícil, né? Tem pouco homem no nosso meio e a maioria não é um abrastante. Então quando se vê um bonitinho, de boa aparência, sim ou não? Aí a moça vê um rapaz orando assim, ela fala, tá ligado? Ela sai batendo o pé, tá ligado? Rapaz, é aqui. É de Deus, é de Deus. Aí o rapaz, o diabo, né, não é bobo, né? Não dá camufla legal, rapaz. Rapaz, Jesus, eu te amo. Como é forte o meu amor por você. Jesus, eu te amo. Ela, olha, parece até que eu já me vejo entrando na igreja com ele. Ai, ai, olha, posso falar uma coisa pra vocês? Me perdoa, tá? A visão de alguns de vocês, ó, vocês se satisfazem com muito pouca coisa. Amém? É verdade. Vocês têm um Deus grande, especial, que lhe dá a condição de ter o melhor dessa terra em todos os sentidos, mas por falta de maturidade espiritual, se contentam com muito pouca coisa. E é por isso que estão sempre tendo as suas ingratas surpresas e decepções. Muito cuidado. Tem um capiroto do inferno de olho em vocês, doidinho para levar o teu selo, teu cordão e o teu cajado, tua unção, tua salvação, e minimizar ou tirar a força da tua fé. Porque quando uma pessoa está em pecado, ela não consegue usar fé. É mentira, é verdade? Por exemplo, fica fácil para uma mulher descobrir quando o marido está atraindo, porque ele não consegue ter ambiente com ela. Ela não sabe de nada, mas a própria consciência dele não deixa ele se sentir à vontade. Ele não consegue encará-la nos olhos. Ele não consegue ficar com ela dentro de um lugar muito tempo. Se ela chega na sala, ele está na sala assistindo televisão, ele dá um jeitinho de ir para a cozinha. Se ela chega na cozinha, ele vai para o quarto. Ele está acordado no quarto, ele ouve os passos dela, ele finge que está dormindo. Porque para ele é terrível ter que encarar nos olhos a pessoa que ele acabou de ferir, que ele acabou de trair. Ele não consegue. Pode observar. Assim a pessoa que está em pecado, pode ver, ela não consegue falar com Deus. Ela até tenta ensaiar uma oração, mas na metade do caminho a força daquela oração é quebrada. Porque o mesmo capeta que sugeriu o pecado é aquele que atormenta ela. E ela fala, pô, como é que eu vou falar com Deus? Eu não consigo encarar Jesus nos olhos. Ela não tem força para orar. Não tem clima. Ela fica sem clima, ela não consegue usar a fé. Não usando a fé, ela vai ser uma eterna derrotada, porque a única coisa no homem capaz de chamar a atenção de Deus é o uso da fé. Mas como usar se ela morreu? Como usar se ela se extinguiu? Graças ao pecado. E você vê que diabo desgraçado, você viu o que ela fez? Colocou uma veste de meretriz, só para o sogro ter que engravidar e se comprometer diante de quem? Você vê que ela fez aquilo de propósito, só para tomar a salvação dele. Você vê, ela não estava carente de sexo não, pessoal. Porque se ela queria sexo, até de se disfarçando de prostituta, ela podia ter sexo com qualquer outro homem. E ela mentiu, né? A princípio ela disse, não, o meu sogro, o filho dele já virou homem, e ele disse que ia me dar o filho por esposo, que já chegou a idade de eu ser desposada por ele, não me deu. Mentira, não foi carência não. Que se fosse carência, ela procurava o sogro e dizia o quê? Ó, meu sogro, morreu seu primeiro filho, o segundo pela lei. Eu tenho que casar com outro filho que você tenha, como eu não podia casar com ele enquanto era menino, mas agora já posso porque ele é um homem. Pela lei o senhor tem que me dar seu filho. Por que ela não fez isso? Que nada. Ela se vestiu de prostituta só para derrubar o homem de Deus. Vai por mim, tem gente que está na igreja só para te derrubar. Ela não veio para se converter não, veio enviada do maligno só para derrubar homens e mulheres de Deus. Provérbio fala isso. A mulher adúltera anda à espreita de alma preciosa. E a alma preciosa somos todos aqueles que se converteram para valer. O diabo sonha com a gente. Ele está doido para pegar a gente de volta, só que ele está amarrado em nome de Jesus. Amém? Ele está o quê? Mas não adianta amarrar com a boca não, meu amigo. Não adianta amarrar com a boca e na hora do confronto se render. Muito cuidado, vocês que são namorados, que são noivos. Muito cuidado com o tipo de relacionamento, com o tipo de namoro que você está tendo. Porque de repente você nem percebeu, mas já foi embora o selo, o cordão e o cajado.
e que ingrata surpresa não terás se Jesus voltar a te chamar pela morte em tempo breve. Então é muito forte isso. Muito cuidado. Ele está doidinho para pegar você. O diabo sonha contigo todo dia. Vocês são o maior projeto dele. Você acha que o projeto dele é quem está lá pulando o carnaval agora? É quem está participando da abertura do carnaval? Já está na mão dele. O diabo gosta de desafio, ele quer quem não está. É como eu amo você. Mas eu estou mais preocupado com quem está lá fora. Porque vocês já estão encaminhados de um jeito ou de outro, sim ou não? A minha preocupação é com quem está onde? O diabo também odeia todo mundo, mas eles já estão na mão dele. O pai de santo, a prostituta, o gay, o maconheiro, o traficante. Ele sonha com vocês. Vocês são o maior projeto dele. Ele está assim, ó, teu derretop, só apreciando seu selo, seu cordão e seu cajado. Um vacilozinho só que você der. Você vê, Judá não precisou deitar com Tamar mais de uma vez. Ainda mais naquela época que não se tinha tanta compreensão das relações, do que é dar prazer a uma mulher. Imagino que a relação dele com ela deve ter sido o mais rápida possível. Resultado, em coisa de 10, 15 minutos ele jogou a salvação dele fora. Você vê como é que é rápido? Luta-se, leva-se anos para construir uma vida com Deus. E às vezes por meros 15 minutos de desobediência, vai tudo embora. Amém? Então antes de eu buscar o Espírito Santo, chamar na frente quem não é batizado e quer ser, sabe? Orar pelos que estão no hospital, no presídio, fazer aquela oração mesmo. Eu queria orar por 2 grupos de pessoas especiais. Por aquelas que já perderam tudo isso e sabem que perderam, porque você se conhece. Você conhece a tua consciência. Quando você está bem com Deus, ela não acusa, mas quando não está, ela acusa. A pessoa que não está bem com Deus sabe, porque a própria consciência dela traz a memória e a realidade de vida que ela leva com Deus. Eu quero fazer uma oração por 2 grupos especiais de pessoas. Por aquelas que perderam o selo, há muito tempo já não sentem a presença de Deus, já não conseguem ter certeza da salvação e hoje já não são mais as mesmas na fé. E você sabe que não é, porque você perdeu sua coragem, você perdeu sua intrepidez. Tanto que hoje você já não entra mais nas campanhas com a coragem que entrava. Na hora da oferta, muitas vezes tem o que Deus pede, mas tem medo de dar. Mas não é medo ou com dúvida quanto ao poder de Deus, é porque você sabe que não está bem com Ele. Porque quem está bem não tem medo de nada. Amém? Então eu quero orar por você que já perdeu o seu selo, seu cordão e seu cajado. E por você que ainda não perdeu, mas está por um fio. Você está fraquinha. Sabe, você está como esse microfone aqui às vezes está? Que o Reinaldo não troca a bateria, não coloca a nova. A gente vai fazendo a reunião, já notou que ele vai picotando? Na hora que fala, eu falo, não sai nada. Então, a princípio ele vai picotando, tem horas que você ouve, tem horas que você ouve, tem hora que o som sai, tem hora que o som não sai, tem hora que você fala, não sai, porque descarregou inteira a bateria. E talvez você esteja assim, espiritualmente falando. Você já está naquela fase do picotar. E se você não vigiar, se humilhar diante de Deus e buscar a restauração da sua espiritualidade, vai chegar uma hora que você vai apagar por inteiro. E vai ser muito difícil te acender de novo. Amém? Quero que você venha aqui à frente, não. Fica de pé no seu lugar. Coloca a mão no coração e fecha os olhos. Fecha bem mesmo os seus olhos. E olha, posso falar? Posso? Se na hora que a gente começar a orar, o Espírito Santo lhe tocar a consciência de tal maneira em que você se veja realmente tão fraquinha, tão caída, tão distante de Deus, se humilha mesmo diante dele. Amém? Se esconde atrás da sua maquiagem, não. Seja humilde. Vai lá no chão, coloca a cara no pó mesmo, amém? Sabe, busca, implora perdão, sabe? Rasga mesmo o coração na presença de Deus, amém? E aí vocês vão ver como é que o fruto dessa vigília vai ser glorioso e não vai dar para esquecer nunca mais. Olha, o Espírito Santo não foi sem propósito que criou essa vigília, não. Ela desceu do céu como um presente de Deus. Sabe? Coloca a mão no coração, fecha os olhos, por favor.
isso. Fecha bem os seus olhos.